Bom dia, oitavo ano. Vamos, essa semana, fazer a correção dos exercícios que foram propostos para vocês na semana retrasada, né? E quero aproveitar e explicar que na semana passada eu não enviei aulas porque eu tive um problema de saúde na família, né? Meu pai precisou fazer uma cirurgia, aí urgente, então eu não tive condições de gravar aulas para vocês, tá? Mas essa semana a gente então vai dar prosseguimento ao assunto e a correção dos exercícios que ficaram para vocês, né? Da página 62 à página 69, tá certo? Então, o exercício aí na página 62. Bem, no contexto da Guerra Civil, também conhecida por Revolta da Vendéia, o que significa o lema lutar por Deus e pelo rei? Bem, o lema aí remete ao apoio dos rebeldes da Vendéia ao clero e à monarquia, colocando-se dessa forma contra a República Jacobina e a própria Revolução Francesa. Tá? Então, o lema remete ao apoio dos rebeldes da Vendéia ao clero e à monarquia, colocando-se dessa forma contra a República Jacobina e a própria Revolução Francesa. Página 63. Que elementos da Constituição Francesa de 1793 permanecem como referências para as democracias atuais? Aí a gente pode dizer que a ideia de que é papel do Estado assegurar os direitos dos cidadãos e a soberania popular, reconhecendo o direito do povo de rebelar-se contra governos autoritários. Né? A gente está vendo muito algo parecido aqui no Brasil, né, e nos Estados Unidos, atualmente. Né? O povo se rebelando contra o autoritarismo dos governos. Tá? Página 64. De olho no legado. Então, vocês têm aí, né, uma praça com muita história, tá? Que é a praça onde está localizada o obelisco de Luxor, na Praça da Concórdia, em Paris, na França. Tá? Então, aí vocês têm um texto que fala sobre essa praça. Então, vamos lá. A Praça da Concórdia é a maior praça pública de Paris e se destaca na paisagem urbana da capital francesa. Inaugurada em 1763, a época recebeu o nome do então rei da França, Luís XV. Em seu centro foi colocada uma estátua do monarca. Durante a Revolução Francesa, o espaço foi ocupado pelos revolucionários que ali protagonizaram fatos decisivos para os rumos do movimento. Em agosto de 1792, populares derrubaram a estátua do monarca e renomearam o local da Praça da Revolução. Nela foi instalada a guilhotina, onde mais de 1.000 franceses foram mortos, acusados de serem contra-revolucionários. Entre eles, o rei Luís XVI. E, meses depois, a rainha Maria Antonieta. Também ali foram guilhotinado o líder jacobino Robespierre, em julho de 1794. No ano seguinte, o local foi rebatizado de Praça da Concórdia, em uma tentativa do governo em promover a reconciliação do país após a violência do período do terror. No século XIX, contudo, a França viveu um breve período de restauração monárquica e o governo da época homenageou o rei decapitado, alterando o nome da praça para Luís XVI. Mas em 1830, com a queda definitiva do regime monárquico no país, a denominação anterior foi novamente oficializada, mantendo-se ainda hoje como Praça da Concórdia. Um lugar muito bonito que vocês devem conhecer. Tá? Aliás, Paris é muito bonita como um todo. Né? Então vamos lá. Em que medida a Praça da Concórdia, em Paris, é um local histórico que simboliza a queda do regime monárquico na França? Então, inicialmente, pelo fato simbólico de o povo,
durante a Revolução Francesa, ter derrubado a estátua do rei Luís XV. Depois, por ter sido rebatizada pelos populares como Praça da Revolução e abrigado aí, né, à guilhotina, arma usada contra acusados de apoiarem a volta da monarquia. Outro aspecto a ser considerado é a tentativa mal sucedida de, no século XIX, a monarquia francesa, restaurada aí, né, tentar apropriar-se novamente da praça, renomeando aí a praça de Praça Luís XVI. No entanto, em 1830, a República foi reintroduzida no país e a praça voltou a chamar-se Praça da Concórdia. Número 2. A Praça da Concórdia é patrimônio cultural. Que importância você atribui à sua preservação para a memória das gerações atuais sobre a construção dos ideais da democracia? Então, vocês podem dizer, né, que a preservação da Praça da Concórdia evoca a luta dos revolucionários franceses para colocar fim ao regime absolutista e instituir um governo constitucional e democrático. Página 65. Vamos lá. Página 65, desculpem. Considerando, aí na questão aí do viver, né, a revolução na linguagem. Considerando os estudos do capítulo, explique por que os revolucionários franceses argumentavam que as pessoas, ao se tratarem socialmente utilizando o pronome tu, contribuíram para a diminuição das desigualdades sociais. Então, eles argumentavam que o uso do pronome tu estabeleceria maior igualdade entre as pessoas, pois era um tratamento empregado entre iguais, sem diferenciação de condições sociais. O tratamento de todos pelo pronome tu romperia, assim, a hierarquia social. Tá? Página 66. Conviver. Estudo comparativo aí, né? No contexto da crise do antigo regime e do liberalismo político, destacaram-se as revoluções inglesas e a francesa. Embora cada uma tenha tido um processo específico, é possível estabelecer algumas comparações entre elas. Então, a gente tem aí, em dupla, elabore um texto comparativo entre tais processos revolucionários, considerando as imagens acima e os seguintes aspectos de cada processo. Tem aí, né, a execução na Praça da Revolução, né, e depois a Revolução Gloriosa na outra imagem, né? Então, essa questão 1, vocês vão dizer aí o período e o país em que ocorreram, principais razões que motivaram, grupos sociais que apoiaram, grupos sociais que a eles se opuseram, nome e conteúdo central das declarações de direitos aprovados, etapas, fases do processo, principais mudanças promovidas, né? Então, vocês não se reuniram em grupo, né? Mas esses aspectos aí que vocês observaram, vocês podem colocar num quadro comparativo, né? E colocando essas partes, essas respostas, né? Por exemplo, monta-se um quadro e coloca lá em cima período e país em que ocorreu. Ocorreu o quê? A Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa, tá? Então, dividam, né, entre Revolução Francesa e Revolução Gloriosa e coloquem e vão anotando, certo? Número 2. Depois de pronto o texto, troque com outra dupla. Se sua dupla lê a produção dos colegas e eles leem a de vocês.
Depois reúnam-se e comentem os pontos fortes observados nos textos e os que podem ser aperfeiçoados. Dessa forma colaborativa, reescrevam o que for necessário. Então, não tem aí como vocês desenvolver o trabalho, mas vocês podem ter feito a atividade, né? Essa atividade vocês podem depois mandar para o meu privado para que sirva como uma atividade avaliativa, tá certo? Então, atividade avaliativa da página 66, número 1 e 2, tá? Estou anotando aqui, tá certo? Atividade, anotem aí, hein? Atividade avaliativa individual, tá? Da página 66, questão 1 e 2, tá certo? Vocês vão fazer, cada um vai fazer a sua e mandar para mim, tá? Então, Vitória, Davi, vão fazer aí a questão 1 e 2 e enviar para mim, tá? Esqueci o nome do outro, fugiu agora, mas eu vou lembrar. Página 68 e 69. Vamos lá? Página 68. Atividades. A Convenção Nacional, instituída em agosto de 1792, representou a substituição de um regime político na França por outro, inaugurando uma nova etapa da Revolução Francesa. Letra A. Qual regime político chegou ao fim com a Convenção e qual teve início? Depois, letra B. Diferencie os grupos políticos que participavam da Convenção. Um momento. Depois, qual grupo político da Convenção tinha como projeto ampliar as transformações promovidas pela Revolução? Explique sua resposta. E a letra D. Que Assembleia substituiu a Convenção e qual grupo político a controlava? Então, a gente vai ver que a primeira pergunta aí que nós vamos responder. Qual regime político chegou ao fim com a Convenção e qual teve início, né? Então, a Convenção marcou o fim da monarquia constitucional e o início da República. Letra B. Diferencie os grupos políticos que participavam da Convenção. Então, seriam aí os girondinos, representantes da alta burguesia, os jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, e o pântano, representantes da alta e média burguesia, tá? Letra C. Qual grupo político da Convenção tinha como projeto ampliar as transformações promovidas pela Revolução? Explique sua resposta. Então, seriam os jacobinos, né, que defendiam a participação popular no governo e pretendiam melhorar as condições de vida do povo. Letra D. Que Assembleia substituiu a Convenção e qual grupo político a controlava? Foi, então, o Diretório, que era controlado pelos girondinos. Tá? Número 2. Em 25 de dezembro de 1793, o líder jacobino Robespierre fez um discurso à Convenção Nacional, do qual extraímos o seguinte fragmento. O governo constitucional ocupa-se principalmente da liberdade civil e o governo revolucionário da liberdade pública. Sob o regime constitucional, quase basta proteger os indivíduos contra o abuso do poder público. Sob o regime revolucionário, o próprio poder público é obrigado a defender-se contra todas as facções que o atacam. O governo revolucionário deve aos bons cidadãos toda a proteção nacional. Aos inimigos do povo não deve outra coisa senão a sua morte. Essas noções bastam para explicar a origem e a natureza das leis que chamamos de revolucionárias. Com base na interpretação do documento, responda ao que se pede.
Considerando o contexto em que o discurso foi feito, que ação política radical Robespierre estava defendendo na convenção? Então, ele defende o terror contra os inimigos do povo, ou seja, os contra-revolucionários, né? Na visão de Robespierre, o que justificava a ação política radical? Seria um meio de o governo se defender dos contra-revolucionários, que ele considerava inimigos do povo, o que justificava a violência. Número 3. A Constituição de 1793, aprovada durante a República Jacobina, pode ser considerada a mais democrática do processo revolucionário francês. No entanto, em relação ao voto, que características dessa Constituição contraria a noção de uma democracia consolidada para todos? Então, seria que o sufrágio universal masculino, uma vez que ele excluía as mulheres do direito ao voto, né? Ou seja, só os homens poderiam votar, né? 4. Leia o texto sobre a crise socioeconômica francesa durante o governo do Diretório, 1795-1799. A inflação alcançava seu limite extremo, pouco depois da instalação do Diretório. As consequências sociais foram catastróficas para o conjunto das classes populares. O inverno do ano 4 foi terrível para os assalariados esmagados pela alta vertiginosa dos preços. Os mercados permaneciam vazios. A colheita de 1795 não fora boa. O diretório teve de fazer compras no exterior e de regulamentar severamente o consumo. A ação de 1 libra, aproximadamente 500 gramas, de pão diária, caiu em Paris para 75 gramas. Foi completada por arroz que as donas de casa não podiam cozer por falta da lenha. Durante todo o inverno, os relatórios policiais relatam a miséria e o descontentamento populares. Que informação do texto permite concluir que o governo francês da época importou gêneros agrícolas? Por que a importação foi necessária? Então, foi uma interdição comercial. Desculpe, eu troquei aqui, tá? A resposta, voltando aqui. A pergunta, né? Que informação do texto permite concluir que o governo francês da época importou gêneros agrícolas? Por que a importação foi necessária? Essa é a 4. Vamos lá. Então, vocês teriam que dizer que diretório teve de fazer compras no exterior devido às péssimas colheitas de 1795 e à alta do preço dos alimentos, né? É o que está aqui de acordo com o texto, tá? Letra B. De acordo com o texto, que outra medida foi tomada pelo diretório para contornar a falta de alimentos no país? Aí vocês podem dizer que o diretório regulamentou o consumo por meio do racionamento do pão. Número 5. Em fins do século XVIII e as primeiras décadas do século XX, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos pelos revolucionários franceses ecoaram no Brasil. Justifique essa afirmativa. Então, aí a gente pode colocar que os ideais influenciaram movimentos de independência e libertação dos escravizados, como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que ocorreram no Brasil. Tá? Número 6. Lyon era a segunda maior cidade da França, atrás apenas de Paris. Lá, a contra-revolução ganhou força e, durante a República Jacobina, seus habitantes rebelaram-se contra o governo. Entre agosto e outubro de 1793,
a cidade foi cercada, destruída e derrotada pelas tropas da Convenção. Calcula-se que cerca de 1.800 populares tenham sido guilhotinados ou executados a tiros pela Convenção, na repressão política. Observe a imagem do cerco a Lyon. Lyon é uma cidade da França, né, e que na época era a segunda maior cidade da França, que foi atacada aí pelos revolucionários, né, pela repressão política. Tá? Letra A. Descreva a imagem destacando elementos que reafirmam a destruição de Lyon. Aí vocês podem ver aqui, na imagem, vê-se a cidade de Lyon protegida por uma muralha, duas pontes também, né? O rio que atravessava e embarcações. Fora da muralha, vê-se vários grupos de soldados. Alguns deles estão lançando tiros de canhão sobre a muralha, causando a destruição. Letra B. Identifique o fenômeno político francês associado à execução dos contra-revolucionários de Lyon em 1793. Então, vocês têm aí o período do terror, né? O período do terror, que foi o fenômeno político, tá? Letra C. Na sua opinião, que sentimento em relação à Revolução Francesa essa passagem da história de Lyon pode ter desencadeado nas gerações que viveram na cidade posteriormente? Explique sua resposta. Então, seria associado aí aos impactos do que ocorreu com Lyon em 1793, tá? Eu tinha uns amigos aí em Macaé, Fred e a Marie, né, o nome do casal, moravam ali nos Cavaleiros, e eles trabalhavam aqui em Macaé, né, mas eram franceses, e eles eram dessa cidade de Lyon, né, na França. E logo depois eles voltaram para a França. Hoje estão lá. Bem, número 7. Leia o texto sobre um dos principais símbolos da Revolução Francesa. Assim como a Igreja da Contra-Reforma, em fins do século XVII, tentara disciplinar as festividades religiosas populares, também as autoridades do regime revolucionário procuraram disciplinar os festejos políticos das massas, incorporaram símbolos populares a festivais e cerimônias organizados e conceberam seus próprios símbolos para consumo popular. A deusa da liberdade é o exemplo mais conhecido e também o mais bem sucedido. O porte sereno e confiante da liberdade, no selo de 1792, não evocava a frenética violência dos vários dias de mobilização popular revolucionária. A liberdade era uma qualidade abstrata baseada na razão. Não pertencia a grupo algum, a nenhum lugar específico. Assim que a liberdade recebeu o reconhecimento oficial e ampla difusão, porém, também se tornou mais acessível a usos populares. A que símbolo da Revolução Francesa o texto se refere? Se refere à deusa da liberdade, né? B. Em sua opinião, no contexto da Revolução Francesa, que significado pode ser atribuído a esse símbolo, a deusa da liberdade? Por quê? Então, aí vocês vão dizer que o significado da liberdade aos novos tempos propostos pela Revolução Francesa, né? Eles estão, assim, associados, né, a uma liberdade que representava o fim da opressão do absolutismo, tá? Da falta da liberdade religiosa, das desigualdades de direitos. Ou seja, a liberdade representava a nova França, livre do antigo regime. Beleza? Conseguiram entender? Então, olha, a liberdade aí, ela representava uma França livre do antigo regime, ou seja, livre do absolutismo, né? Livre da falta
de liberdade religiosa, livre das desigualdades dos direitos, tá? Então, essa seria a resposta. Bem, acabamos, né? Então, não acabamos. Tem ainda a página 72 e 73, não é isso? Página 72 e 73. Vamos lá. No retomar. Essa página eu não pedi para vocês fazerem, mas eu acredito que vocês já devam ter feito. E aí, quem não fez, aproveita para fazer agora, junto com a correção. Tá certo? Então, página 72 e 73. Vamos lá. É bom que a gente já dá uma adiantada, que essa seria para ser feita na semana passada. Como em um bom balanço do século que findava, a pergunta o que é iluminismo animou um importante debate na Alemanha entre 1783 e 1784, famoso pela riqueza de suas respostas apresentadas. Mas bem antes dessa data, grandes pensadores já buscavam explicar o nome escolhido para a época de transformações em que viviam, o século das luzes, do esclarecimento. E o debate continuou, assim até nossos dias, suscitando as mais variadas definições. Tendo em vista o texto e os estudos sobre capítulos dessa unidade, faça um balanço sobre o que foi o iluminismo e registre suas conclusões. Então, aí vocês vão dizer, né, que o iluminismo foi um movimento de ideais protagonizado por filósofos europeus em fins do século XVII e século XVIII, caracterizado pela valorização da razão sobre a fé, né? É um conceito de iluminismo. 2. Nessa gravura anônima de 1789, vê-se as três ordens sociais da França pré-revolucionária. À esquerda, de preto, o clero. À direita, de uniforme militar, a nobreza. No chão, sob a pedra, o terceiro estado. Na pedra há a seguinte inscrição: talha, impostos e corvéias. Se vocês lembram, né, essas são as obrigações lá do feudalismo, né, que os servos tinham para com o seu senhor, né, a talha, os impostos, as corvéias. Considerando o contexto do início da Revolução Francesa, em 1789, explique a situação de desigualdade social tratada na caricatura. Então, aí, a caricatura evidencia que o povo do terceiro estado pagava todos os impostos, sendo assim massacrado pelo clero, que era o primeiro estado, e pela nobreza, que era o segundo estado, que tinham o privilégio da isenção de impostos, né? Número 3. Durante a Revolução Francesa, diferentes tipos de votos foram adotados nas assembleias formadas naquele processo. A escolha do tipo do voto variou conforme os interesses dominantes em cada contexto, revelando uma tendência política, ora conservadora, ora transformadora. Classifique os tipos de voto listados a seguir como de tendência política e conservadora ou transformadora e justifique sua classificação. Então vamos lá. Voto por estado, voto censitário e sufrágio universal. Então, voto censitário era uma tendência conservadora adotado nos estados gerais como forma de assegurar a vitória de propostas favoráveis ao clero e à nobreza. O voto censitário é uma tendência também conservadora e era o voto que favorecia a participação política apenas dos setores sociais mais enriquecidos, que não pretendiam profundas transformações na organização sociopolítica do país. E o sufrágio universal seria uma tendência transformadora. Esse tipo de voto favorecia a participação política dos diversos setores sociais, possibilitando que todos fossem representados na Assembleia do Governo. Número 4.
A Revolução Francesa foi um processo complexo em diferentes interesses, em que diferentes interesses se chocaram. Explique os interesses dos sans-culottes e dos contra-revolucionários franceses no processo. Então, olha só, os sans-culottes eram trabalhadores parisienses que reivindicavam uma maior participação política, o fim da monarquia, a adoção da república, a igualdade social e a reforma agrária. E eles rejeitavam o voto censitário. Os contra-revolucionários eram os clérigos e os nobres, né? Que não aceitavam o processo de mudanças iniciado com a Revolução. Muitos deles pretendiam a volta da monarquia, né, absolutista. Tá? Número 5. A Revolução Francesa foi um processo complexo, iniciado em 1789, e ela se desdobrou em diferentes fases. Em sua opinião, que acontecimentos da Revolução Francesa foram mais significativos e por quê? Então, aí é uma resposta pessoal, né? Mas vocês devem observar aí a assimilação de conceitos e a coerência de ideias, tá? Então, vocês vão ver aí que acontecimentos dessa revolução, né, foram mais significativos para vocês. E por quê? Né? De repente, vocês podem colocar a guilhotina, né? O acontecimento da guilhotina. Por quê? Porque ali eles matavam pessoas que poderiam ser injustiçadas, por exemplo. Né? Então, são várias coisas que vocês podem colocar nessa primeira resposta. Letra B. Discuta com os colegas os fatos da Revolução Francesa que vocês consideraram mais significativos. Exponha seu ponto de vista e ouça os pontos de vista de outros colegas. Também é uma resposta pessoal, né? Aí vocês não fizeram essa atividade porque não estão em sala, né? Escreva uma síntese coletiva sobre os principais aspectos discutidos coletivamente. Também não tivemos como fazer essa questão porque não estamos em grupo para poder desenvolver. Número 6. Em uma breve biografia de Maximilien de Robespierre, líder da República Jacobina, que se instalou na Convenção Nacional entre 1792 e 1794, encontramos: Robespierre ajudou a fundar e foi líder do Partido Jacobino na Convenção Nacional. Os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, compunham seu slogan predileto. Robespierre tornou-se famoso como um político sério e incorruptível. Seu objetivo era eliminar os privilégios e instituições do antigo regime. Ele propagou ideias revolucionárias para a época, como o sufrágio universal, eleições diretas, educação gratuita e obrigatória e imposto progressivo segundo a renda. Continue a escrever a biografia de Robespierre, informando a ligação dele com o período do terror e como ele deixou o poder. Então aí vocês podem colocar, né, alguma coisa ligada na qual seja abordado, vocês tenham abordado a liderança de Robespierre na política do terror, neste momento político, né, da Revolução Francesa, chamada de fase do terror. Tá? Número 7. Leia o texto a seguir sobre as cotas raciais no Brasil hoje. Bem, vocês leram o texto falando sobre as cotas raciais. Vamos lá. Faça uma pesquisa sobre grupos que reivindicam direitos sociais que, em teoria, são garantidos pela Constituição de 88. Considere que estudou a respeito da disseminação das ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, postulados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e elabore um texto sobre a questão de acesso aos direitos no Brasil atualmente.
Então, aí, vocês vão apresentar argumentos sobre a importância da participação coletiva na conquista efetiva dos direitos, tá? Bem, gente, com isso a gente fecha a correção dos exercícios e na próxima semana vamos passar para a unidade 3, que é a Era Napoleônica e a Crise Colonial, tá certo? Então ficamos por aqui e até a semana que vem, beleza? Tchau, tchau para vocês. Boa semana para vocês, tá?